Boa tarde, pessoal. Como vai vocês? Hoje eu estou aqui na praia do Gonzaga, em Santos, Baixada Santista, litoral de São Paulo. E vou mostrar um pouco para vocês sobre as características daqui, principalmente em questão da paisagem e da geografia. Se vocês quiserem acompanhar mais vídeos mostrando curiosidades, especialmente sobre o litoral, me sigam e me acompanhem, porque eu vou mostrando para vocês um pouco de tudo sobre o litoral em si. Começando aqui, em comparação com o nosso vídeo anterior, que nós fizemos sobre Praia Grande, especificamente a praia do bairro de Solimar, nós conseguimos ver que aqui é muito mais movimentado. Santos é uma cidade, ela é praticamente uma metrópole, tanto que por isso que as cidades da região, elas são chamadas, que dentro do conjunto região metropolitana da Baixada Santista. Aqui não é só turistas, mas muitos moradores. Tanto que nós estamos hoje em uma terça-feira, aproximadamente a 1 da tarde. E vocês conseguem ver, é um trânsito intenso de veículos. Nós também temos muitas pessoas caminhando e correndo aqui na ciclovia. Ou seja, é uma praia diferente, ela é muito movimentada. Como vocês conseguem ver de longe, dá para vocês verem que existem muitos guarda-sóis. Ou seja, muitas pessoas que estão sentadas na areia, mesmo sendo um dia de semana, não sendo um dia em que normalmente os turistas vão com maior frequência. Está ventando um pouco, desculpa se ficar o chiado na gravação. Mas vamos começar também a analisar o calçadão. Aqui tem um calçadão bem comprido, porque nós temos aqui muitas plantas, um espaço muito verde. E isso faz parte do Jardim de Praia de Santos, que ele tem até um recorde. Eu não sei se é o segundo ou se é o maior jardim de praia do mundo, do Brasil, da América Latina. Não sei direito. Mas eu sei que ele tem um recorde, porque é um jardim de praia muito grande e ele se estende desde a praia do Canal 1, o começo, divisa Santos com São Vicente, até o finalzinho, onde fica na ponta da praia. Aqui tem muita infraestrutura. Se vocês conseguirem ver, são muitos quiosques, muitas barracas, inclusive espaços. Esses vermelhos aqui são para você tomar uma ducha ou lavar o seu pé depois de você caminhar aqui na areia. E aqui nós temos também mais um trecho do calçadão. Indo para a praia, a gente consegue perceber também que é uma praia muito extensa. A faixa de areia, ela é muito larga, muito mais do que o vídeo que eu fiz lá na Praia Grande. Se a gente conseguir ver, você caminha e vai caminhando bastante até você chegar ali no mar. E isso mesmo em horário de maré alta. Eu sei que mesmo nos horários em que a maré está alta, isso ainda assim não chega nem perto de estar próximo ao calçadão. Uma característica que a gente pode observar também em questão da geografia de Santos é que Santos não é uma praia de 100% mar aberto. A praia de Santos, no geral, ela forma uma coisa só, assim como a Praia Grande, que eu mostrei no vídeo anterior, que são 22 quilômetros de uma praia reta e que praticamente, independente do canto que você esteja, ela vai ter as mesmas características, ou quase as mesmas. Aqui a praia, ela é um pouco menor, ela tem 8 quilômetros de uma ponta para lá, que é próxima à divisa com São Vicente, próximo àquela ilha de Urupiçaba, até aquele último prédio que fica à ponta da praia. O que acontece aqui é que a praia, ela faz muito mais curvas. Como vocês conseguem ver, ela forma toda uma curva até chegar na ponta da praia, e aqui também ela forma uma outra curva. E o interessante daqui é que toda essa questão de ser curva,
acaba gerando algumas características interessantes. Por exemplo, aqui fica na chamada Baía de Santos. O que é uma baía? Uma baía, ela é nada mais nada menos do que uma porção do oceano que acaba adentrando ao continente. É como se um pedaço do mar avançasse sobre o continente em uma forma de U. Pensa como se as bordas do U fossem as porções do continente e o meio do U fosse o oceano. E a gente consegue notar isso aqui. Por quê? Se vocês verem, diferente do outro vídeo que eu fiz, você consegue olhar muito bem onde que começa e onde que termina toda essa região. Ali fica o Guarujá, e se vocês verem, ele fecha um pouco da vista do mar, não fica tão mar aberto. Ele continua Guarujá, para lá tem a Fortaleza do Guarujá, aí você chega aqui em Santos, Ponta da Praia, Aparecida, Embaré, Boqueirão, Gonzaga, vai indo até chegar no José Menino, ali no Emissário. E ali a gente já tem os morros que ficam na divisa entre Praia Grande com São Vicente. Se você olhar de cima, você consegue ver que é como se fosse um U. É como se aqui a praia, ela não é tão aquela sensação de infinito. Ela tem um começo, meio e fim, bem definidos. Não só em questão da praia, porque a Bahia, uma baía, ela não abrange necessariamente uma praia, ela abrange toda uma região. Existem baías que podem ter muitas praias, existem baías que não têm muitas praias. Aqui, por exemplo, a gente tem como principal a Praia de Santos, a Praia do Itararé, lá em São Vicente, e a gente tem também algumas praias do Guarujá. Eu não sei se no vídeo dá pra ver bem, mas a gente tem a Praia do Góis, que também fica voltada para a Baía de Santos, e também a Praia do Sangava. Todas ficam voltadas para essa região da Bahia. Assim como eu falei antes, é claro que eu dei uma paradinha agora, mas vocês conseguem ver que a gente andou um pouco e a gente ainda não chegou no mar. É uma caminhadinha. Isso é uma coisa muito interessante, assim, da Praia de Santos. O que mais é legal é você observar que dessa região do Gonzaga, José Menino e Itararé, que é São Vicente, mas é praticamente a mesma praia, eles têm uma faixa de areia bem larga. Mas conforme você vai indo em direção a Aparecida, Gonzaga, Embaré, Boqueirão, Ponta da Praia, aos poucos ela vai diminuindo a faixa de areia, até que quando chega na ponta da praia, a praia fica praticamente sem areia nenhuma. Ela se torna meio que uma espécie de alto mar, vamos dizer, uma parte onde o mar acaba batendo direto nas pedras que ficam na mureta. A gente agora estamos chegando próximo ao mar, e um detalhe que dá para perceber também é o mar aqui de Santos, ele é um pouco mais calmo do que alguns lugares específicos da Baixada, que não são abrigados, como Mongaguá, Itanhaém, Praia Grande e até alguns trechos de Peruíbe. Por mais que Peruíbe seja uma cidade que, em alguns trechos como Costão, tem um mar um pouco mais calmo. Se vocês perceberem, ele tem ondas um pouco mais fraquinhas. É um mar que você consegue olhar o horizonte atrás da onda. Não é aquela praia que, por exemplo, tem tantas ondas que você não consegue ver o horizonte, você só consegue ver as ondas, como o Solimar, que nós tratamos no vídeo anterior. Aqui, uma coisa que dá para reparar também sobre a areia é que a areia, ela é muito parecida. As areias da Baixada em si, elas são relativamente bem parecidas, em questão de elas são rasas e tem uma tonalidade normalmente média, às vezes um pouco escura. Existem algumas exceções, como o Guarujá, por exemplo, que tem tonalidades um pouco mais claras, mas em geral esse trecho de Santos até Peruíbe da Baixada, ele tem uma areia um pouco mais escura, mas a gente consegue perceber que os pontos em que a areia é mais escura é principalmente na região de Santos e na região de Peruíbe e Itanhaém.
Quando nós vamos comparar, por exemplo, com a areia de Praia Grande e de Mongaguá, nós vemos que é uma areia levemente mais clara. Não muito, mas é uma diferença sutil. Dá para você perceber se você observar bem, principalmente quando você está caminhando sobre a areia dura da praia. Você consegue perceber essa diferença. O mar também, ele não é muito claro. Ele não é aquela água que vai ser, por exemplo, super cristalina, que você com a água na barriga consegue ver o seu pé. Não, é uma água mediana, vamos dizer. É uma água um pouco turva. Mas a água ser turva nem sempre significa sujeira. Por exemplo, aqui em Santos é uma região de estuário. Toda essa região da Baía de Santos e Baía de São Vicente, nas duas extremidades, principalmente na ponta da praia e também, não sei se vai conseguir captar, mas lá na região de São Vicente, onde nós temos a Baía de São Vicente, eles desembocam muitos rios dentro do mar, o que faz a água não ser muito clara, e inclusive a areia também não ser tão clara. Isso acaba formando esse efeito que nós temos aqui na Praia de Santos. E isso também é relacionado em questão da cor da areia, porque uma praia que tem uma areia mais clara, normalmente costuma refletir mais o fundo. A água costuma ser mais transparente do que uma praia que tem a areia escura, assim como nós estamos vendo aqui. Inclusive, assim como eu disse, uma das mais escuras da Baixada Santista. Em questão do lixo, infelizmente, é perceptível aqui, além do lixo natural, como as folhas das árvores, galhos, que em geral não vão causar um problema, porque eles são da própria natureza, a gente acaba vendo na areia vários lixos produzidos pelo ser humano, o que é algo muito triste. A gente vê que, infelizmente, em quase todos os lugares do litoral, a gente vê essa questão das pessoas que acabam destratando o próprio ambiente. Porque, pensa, não adianta nada você frequentar uma praia, você achar ela bonita, se você mesmo acaba enfeiando ela. Não adianta nada. E também a gente consegue perceber essa questão do como muitas pessoas elas não enxergam o como que isso acaba prejudicando o meio ambiente. Aquele isopor que você joga, aquele canudo plástico, ele não vai simplesmente ficar lá e tá tudo bem. Ele prejudica muitos animais que podem acabar ingerindo ele e acabar morrendo. Ele demora para se decompor, ou seja, vai ficar por anos e anos ali, causando prejuízos para o ecossistema. E não é só, mas só uma vez não tem problema, porque é justamente nesse só uma vez que a gente pega milhões de turistas, porque a Baixada recebe não milhares, mas milhões de turistas por ano. E aí a gente vê milhões, bilhões de partículas de lixo sendo jogadas por todas as praias. A gente vê essa questão da banalização dos prejuízos que isso traz. Então, gente, sempre não vai nessa, mas é só uma vez. Pega uma sacola, junta todo o seu lixo quando você for para a praia, junta o lixo de toda a sua família, todo mundo que estiver junto com você, guarda. Quando você for embora da praia, coloca numa lixeira. Não deixem, gente, lixo ser jogado no mar. Isso não está prejudicando só os animais, só o oceano. Quando você está prejudicando a natureza, você também está se prejudicando, porque nós dependemos da natureza. Não é só questão de eu amo a natureza, eu acho muito bonito para tirar foto.
é a questão de que você depende do oxigênio que vem das algas do oceano para você respirar. Você depende das chuvas que vêm da água do oceano evaporada. Aquele peixe que você come, aqueles frutos do mar que você come, vem do oceano. Tudo, boa parte da nossa sobrevivência mesmo, vem da natureza e principalmente do oceano, gente. Então, conscientização, por favor. Se atentem muito a isso. Não é só um probleminha, é um problema que envolve saúde pública, é um problema que envolve nossa sobrevivência também. Uma curiosidade que tem aqui de Santos é que, como aqui fica o Porto de Santos, a gente consegue ver das praias diversos navios saindo e entrando no canal. Isso acaba sendo uma paisagem muito interessante. A gente consegue ver navios, barcos dos mais diversos tipos. Cruzeiros, cargueiros, navios da marinha. Em outras praias da Baixada, a gente até consegue ver eles no mar. Mas aqui, você consegue ver eles bem de pertinho. E olha que eu tô numa das praias mais afastadas do porto. Porque lá perto da ponta da praia, você consegue ver os navios. Você consegue realmente ter uma noção da altura deles. Eles parecem pequenos, mas eles são muito grandes. Alguns chegam a tamanhos que se assemelham de um apartamento, de um prédio de vários andares. Aqui é um exemplo da diversidade de paisagens que a gente tem aqui no litoral. Não só no litoral do Brasil, mas na própria Baixada Santista mesmo. A gente tem muito aquela ideia, que na Baixada todas as praias elas são iguais. E assim, existem praias que têm características muito parecidas. A gente vai pegar a areia de Santos, a areia de Praia Grande, a areia de Mongaguá, de Itanhaém, São Vicente. A gente vê que existem muitas semelhanças. A maior parte delas tem um mar que não é de tombo, um mar que é raso, mas com ondas. Como aqui também, que eu esqueci de dizer, mas esse mar ele não é de tombo. Ele é raso, com ondas, mas com ondas mais fracas. A gente vê todas essas características e a gente acaba catalogando como se tudo fosse uma coisa só. Mas na verdade, existem muitas diferenças que a gente consegue perceber. Toda essa questão da paisagem, dos arredores, cada praia que você vai ter sempre uma particularidade em específico. Como aqui no caso de Santos, essa particularidade dela ser meio abrigada, essa questão dela ter uma faixa de areia bem larga, a questão também de ela ter um mar um pouco mais calmo e uma areia um pouco mais escura. Tudo isso são detalhes que, se você começar a perceber bem todas as praias, todos os ambientes que você visitar, você sempre vai perceber que existem sim muitas diferenças entre os litorais. E isso que é a parte mais interessante, assim. A gente consegue ver que nenhum lugar é igual. Sempre vai ter uma pequena diferença. Então, gente, esse foi o vídeo aqui na praia do Gonzaga, em Santos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, não se esqueçam de deixar um joinha para apoiar o canal. E também, caso vocês queiram acompanhar mais vídeos sobre o litoral, se inscrevam aqui para vocês receberem notificações, para aparecer no feed de vocês toda vez que eu fizer algum vídeo sobre o nosso litoral, e assim vocês ficam antenados. Se tiverem algumas sugestões, críticas construtivas, podem deixar nos comentários, que eu vou ficar muito feliz de ver o que vocês querem. Agradeço muito a atenção de vocês. Deus abençoe todos vocês. E tenham uma ótima tarde. E é isso, pessoal. Até uma próxima.